Olá, meu nome é Priscila, sou professora da Universidade Federal de Rondônia e, em conjunto com o professor Paulo Simeão e o professor Manuel Marques da Universidade do Porto, nós desenvolvemos a proposta de uma sequência didática para o ensino do conteúdo da direção da corrente contínua em um circuito elétrico. São conhecidas as dificuldades que muitos alunos apresentam na compreensão dos fenômenos físicos, que em alguns casos provêm das abordagens de ensino incompatíveis com as mais recentes teorias da aprendizagem ou da falta de ferramentas pedagógicas estimulantes e efetivas na aprendizagem. Um dos assuntos que causa dúvida aos alunos no domínio da eletricidade é o tópico da corrente elétrica. Um teste de múltipla escolha sobre a direção da corrente elétrica em um circuito contendo um diodo, realizado por 83 alunos do curso de Física da Universidade do Porto, confirmou que estes alunos se mostram confusos sobre a direção da corrente real e da corrente convencional, e assim não identificam corretamente a direção da corrente elétrica em um circuito CC, porque não percebem que essa direção não é arbitrária. Dos 83 alunos do curso de Física, 6 alunos, 7%, revelaram problemas no funcionamento de um diodo ou na interpretação do símbolo que representa o diodo em relação ao fluxo de corrente. Respostas A e B. 9 alunos, 11%, confundiram a direção da corrente elétrica com a direção dos portadores de carga. Resposta C. E o mais preocupante, 4 alunos, 5%, acreditam que a corrente sai de ambos os terminais da bateria. Resposta E. 2 alunos não responderam à questão. Por um motivo ou outro, a verdade é que 25% dos alunos da nossa amostra não conseguiram identificar corretamente a direção da corrente elétrica. Com base no resultado do teste, resolvemos elaborar uma proposta de atividade experimental sobre corrente elétrica, de acordo com a visão de vários autores construtivistas, onde usaremos uma abordagem POE, ou seja, P, prever, O, observar e E, explicar, baseado no ensino por investigação. Assim, o roteiro da atividade experimental foi elaborado de forma a instigar a curiosidade dos alunos e estimulá-los a interagir durante o processo de aprendizagem. O roteiro começa com uma questão-problema aos alunos, que no caso foi: Peter leu em um livro de física que a corrente elétrica CC tem uma direção bem definida em um circuito elétrico. Isso o fez perguntar se os aparelhos elétricos CC podem funcionar com qualquer direção da corrente ou parar de funcionar se a direção da corrente mudar. Qual será a resposta? Durante o desenvolvimento da atividade, os alunos se deparam com várias questões, onde ele vai precisar fazer uma previsão, depois executar a atividade e finalmente observar o resultado. Em seguida, ele precisa comparar a sua previsão com o resultado que ele observou, ou seja, ele vai explicar o que ele observou, concluindo o POE. O roteiro também traz todos os materiais que serão necessários para o desenvolvimento da atividade. O objetivo é focar a atenção dos alunos ao longo da atividade para que ele seja capaz de responder a questão-problema no final do trabalho. O primeiro circuito a ser apresentado aos alunos consiste em uma fonte de alimentação de 3 volts CC, uma bateria, uma lâmpada bulb e fios condutores. Em um circuito elétrico CC, a direção da corrente elétrica tem uma direção bem definida ou muda com o tempo?
Invertendo a polaridade da bateria, os alunos observam que a lâmpada sempre emite luz, o que não é muito conclusivo sobre a direção da corrente elétrica. Que tal substituir a lâmpada por um LED com uma resistência protetora? Agora os resultados são bem diferentes. O LED tem polaridade definida, acende apenas com uma determinada polaridade da bateria. Então eles tiram as primeiras conclusões. Para testar ainda mais os resultados, sugerimos aos alunos que construam um circuito mostrado esquematicamente na figura, no qual um LED com uma resistência protetora é colocado em paralelo com a lâmpada. Com base nos resultados anteriores e respectivas conclusões, os alunos são, neste momento, solicitados a prever o que acontecerá ao LED e à lâmpada no circuito, com a polaridade indicada e invertida da bateria. Em seguida, eles ligam o circuito, fazem suas observações e discutem os resultados. Eles verão que existe apenas uma polaridade específica da bateria para o qual o LED e a lâmpada emitem luz, mostrando que a corrente elétrica CC tem uma direção bem definida e não muda com o tempo. Eles também verão que a lâmpada sempre acende, independente da polaridade da bateria. Portanto, apenas o LED identifica a direção do fluxo de carga. Para a última parte dessa atividade, os alunos utilizam dois LEDs montados em paralelo, um LED com a polaridade invertida em relação ao outro. Dois circuitos são propostos, um com uma bateria de 3 volts, o circuito de corrente contínua, e outro com uma fonte de alimentação de corrente alternada de frequência ajustável de 1 Hz ou inferior. A esta altura, espera-se que os alunos possam prever que no circuito A, apenas um LED funcionará por vez, invertendo a polaridade da bateria. Mas no circuito B, o LED emitirá luz alternadamente conforme a corrente elétrica muda de direção. Isso não dará dúvida quanto ao papel do LED em um circuito elétrico e na identificação da direção da corrente elétrica. A necessidade de diversificar as estratégias de ensino para combater o fracasso escolar pode facilitar o ensino e estimular a aprendizagem. Nessa perspectiva, o trabalho experimental é muito útil para potencializar a aprendizagem significativa dos alunos, bem como para remediar equívocos em física. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos. Obrigada!